Graças, paz, irmãos da Igreja Presbiteriana Peniel. Estamos iniciando, né, mais um exercício devocional, culto ao Senhor. E iniciamos com um momento de adoração ao nosso Deus. Né? O nosso Deus quem fala primeiro. E eu quero te convidar a ler comigo o Salmo de número 96. Né? Espero que você já tenha aí se acomodado na sua casa, separado esse momento exclusivamente para o Senhor. Salmo de número 96, acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Glória a Deus, é esse Deus justo a quem nós louvamos, não só com os nossos lábios, mas principalmente com a nossa vida, né? Que a nossa vida glorifique ao nosso Deus. Vamos fazer agora uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, em primeiro lugar te agradeço pelo privilégio, Pai, de poder, apesar de toda essa situação, dessa pandemia, de não poder estar junto com os irmãos, Pai querido, o Senhor nos proporciona ferramentas para que a gente, de alguma maneira, mantenha, Pai, a comunhão, a união e sigamos juntos, Pai querido. Senhor, nós te adoramos, Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que a gente consiga Te louvar também através das nossas vidas, das nossas atitudes, Pai amado. Que a nossa vida demonstre o louvor ao Senhor que há no nosso coração, Pai querido. Que o Senhor seja adorado em cada atitude nossa, Pai amado. E te pedimos também que o Senhor aceite nesse momento, hoje, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51, leamos o que diz a palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que os teus ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui Davi, logo após cometer o adultério com Batseba, reconhecendo os seus pecados. Nós vemos que ele reconhece que ele fez coisa errada, e em nenhum momento nós vemos Davi tentando se justificar com desculpas, ou tentando justificar quais os meios que o levaram a cometer tal pecado. Nós vemos Davi, pelo contrário, reconhecendo que Deus seria justo no seu julgamento e que ele seria justo se mesmo assim ele fosse dar a Davi uma punição pelo seu pecado. E nesse momento nós vemos Davi com o coração contrito e quebrantado. E esse é o sacrifício que agrada a Deus, esse é o sacrifício que Deus espera de nós. Um coração contrito, um coração compungido, que reconhece que Deus é o único que pode nos salvar, é o único que pode perdoar os nossos pecados. Logo após esse reconhecimento, nós vemos Davi pedindo para Deus criar nele um coração puro e renovar dentro dele um espírito inabalável, para que ele não volte mais a pecar. E é nesse sentimento que nós devemos agir também. E é nesse sentimento que eu convido os irmãos também, nesse momento, a fazer uma oração de contrição, onde nós confessaremos os nossos pecados e pediremos a Deus que renove em nós as forças para seguirmos longe de fazer o que é errado. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai querido, venhamos diante de Ti, ó Pai, com os nossos corações, ó Pai, sinceros, contritos, ó Pai, reconhecendo que somos pecadores, ó Pai. Meu Deus, muitas pessoas, ó Pai, podem falar que ninguém é perfeito, e seria muito simples, ó Pai, que isso se tornasse apenas uma palavra da boca para fora. Mas nós viemos diante de Ti, ó Pai, com o coração sincero e contrito, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer que somente o Senhor pode nos salvar e pode perdoar os nossos pecados. Somente o Senhor tem o poder para nos lavar, ó Pai, e nos afastar de todo o mal. Ao mesmo tempo, ó Pai, pedimos a Ti que o Senhor renova dentro de nós um espírito, ó Pai, voluntarioso, forte, inabalável, para que nós nos afastemos de praticar o mal e que nós nos voltemos única e exclusivamente para Ti, doando os nossos corações como sacrifício para o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nossas vidas e venha nos abençoar, ó Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pelo amor, pela cruz, o teu filho.
nações, as suas obras, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão. Aqui é o seminarista Ian e hoje nós vamos trazer uma mensagem, uma reflexão da parte de Deus que fala sobre o nosso dever de sair das quatro paredes da igreja, de ir para o mundo afora, de alcançar as pessoas perdidas. Dessa forma, eu convido você que abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, verso 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o verso de número 4, diz assim a palavra de Deus: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eu vou dizer mais uma vez: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Irmãos, esse é um texto que, de alguma forma, se relaciona consideravelmente com o contexto em que nós temos vivido. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história dos primeiros anos da igreja cristã, os primeiros anos do trabalho apostólico do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa porção, especificamente do capítulo 8, anuncia como que o Evangelho, ele não só foi pregado em Jerusalém, mas agora iria alcançar toda a região de Judá, da Judéia e também da Samaria, o antigo Reino do Norte, que ficava ao norte da região de Judá. Irmãos, o que motivou aquele anúncio foi a perseguição aos cristãos que acontecera alguns versos antes. Se você olhar a narrativa descrita no capítulo 7 de Atos, você verá que um dos 7 diáconos eleitos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ao pregar o evangelho como um evangelista, ele se chamava Estevão. Esse diácono foi fortemente perseguido.
E a perseguição a esse homem, ali na cidade de Jerusalém, terminou gerando o primeiro martírio da história da igreja. A morte de Estevão é uma morte muito representativa para todos os cristãos. Ele não era um apóstolo, mas certamente tinha uma autoridade apostólica toda especial de, como representante do Senhor Jesus Cristo, anunciar a mensagem do Evangelho do Reino. Ele faz isso com muita ousadia no capítulo 7 de Atos. Estevão, ao ser martirizado, chega a reproduzir em muito algumas características da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, ao final da sua vida, pede ao Pai que perdoe aqueles que estavam lhe martirizando. Estevão também, por ocasião da sua morte, olha para o céu e vê o Filho de Deus, o Filho do homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, assentado à destra de Deus Pai nas alturas. E a morte de Estevão inicia uma série de perseguições aos cristãos em Jerusalém. Essas perseguições, elas já haviam ali, já aconteciam em certo grau desde o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João são presos. E aí no capítulo 5, Pedro anuncia com muita ousadia, no versículo 29, que não vai deixar de pregar o Evangelho, quando diz: antes importa agradar a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ali ele mostra que os apóstolos não vão se envergonhar do Evangelho, que eles não vão deixar de anunciar com toda ousadia o Evangelho. Mas tem uma coisa muito interessante na história, na narrativa de Atos dos Apóstolos, que tem tudo a ver com o nosso texto. Eles não deixavam de anunciar o Evangelho, mas eles não deixavam de anunciar o Evangelho em Jerusalém. Eles não haviam ainda se dispersado, eles não haviam ainda ido para outras regiões anunciando a mensagem do Evangelho. E aí você vai me perguntar: Ian, mas o que foi que fez com que os discípulos de Jesus, o que foi que fez com que os seguidores de Jesus então pudessem anunciar o Evangelho a outros povos, a outras nações, em regiões diferentes? O que fez, irmãos, foi a crise, foi a perseguição. O texto de Atos 8, verso 4, o texto que nós citamos aqui, ele começa dizendo: entre mentes os que foram dispersos. A dispersão foi ocasionada pela crise. A dispersão foi ocasionada pelo sofrimento, pelos problemas, pelas dificuldades. Não foi a paz, não foi os momentos de bonança que fez com que os discípulos decidissem de maneira estratégica saírem países afora, não. Isso mostra o controle soberano de Deus sobre absolutamente todas as coisas. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis de coronavírus, onde nós fomos dispersos, onde cada um precisou estar na sua casa, onde cada um precisou ficar no seu lar. E nós estamos em regiões diferentes, e cada um de nós foi para um local diferente, não por causa da perseguição, como é o caso de Atos capítulo 8, mas por causa de um vírus que atentou contra a nossa própria vida. Irmãos, porém, o texto de Atos 8, verso 4, nos mostra como que Deus, na sua providência, conduz a história de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sobrenatural. Não foi um planejamento que levou eles à dispersão. Não foi uma organização, foi a perseguição. Foi a crise, foi a dificuldade que lhes levou a pregar o Evangelho por toda parte. E quantos de nós, irmãos, passamos por dificuldades e, ao invés de aproveitar ocasiões geradas pela dificuldade, nós reclamamos, nós murmuramos, nós dizemos que Deus está sendo injusto conosco. Quantos nós conhecemos
que reclamam de que não tem tempo de pregar a palavra, de que não tem tempo de pregar o evangelho, porque trabalha, e quando finalmente essa pessoa fica desempregada, quando finalmente essa pessoa não tem mais uma obrigação de bater ponto ali, ela simplesmente não faz nada. Ela não se motiva a ir pregar o evangelho nessa oportunidade que Deus está te dando muitas vezes, de pregar a palavra, de usar o tempo que Deus tem te dado, o tempo precioso. Então, quando temos o trabalho, nós reclamamos que não temos tempo. Quando nós não temos o trabalho, nós reclamamos que temos tempo, mas não fazemos aquilo que deveríamos fazer, pregar a palavra. Eu não sei qual é a crise que Deus tem te dado, eu não sei qual é a condição que Ele tem te dado. Se Ele está em casa por causa do coronavírus, se Ele está em casa por causa do desemprego, se é de alguma forma sofrer por causa das escolhas que você tem feito na vida, mas independente de onde Deus tem te colocado, aproveita essa oportunidade. O texto do capítulo 8, verso 4, quando diz os que foram dispersos, literalmente a expressão ali dispersos é como que espalhados, ou espalhados como uma semente. É isso que nós somos para Deus, irmãos. Para Deus, nós somos como que sementes. E quando algumas sementes são lançadas longe, é a vontade do agricultor que aquela semente alcance um solo distante, alcance um solo que não antes foi alcançado. Glória a Deus, através do coronavírus, algumas sementes têm sido lançadas na internet, na rede. E você nos assiste por meio de uma transmissão da internet. Foi Deus quem, na sua soberania absoluta, que Ele tem sobre todas as coisas, que decidiu lançar essa semente na internet. O texto diz que os que foram dispersos iam. É interessante que essa expressão, dispersos iam, ela nos ensina que, apesar de Deus agir nos espalhando pelo mundo, ali nós temos um chamado passivo divino. Foram dispersos, o modo é passivo, mas nós sabemos que é Deus quem está na condução daquilo. Apesar de existir um passivo divino, apesar de existir ali uma ação de Deus ao espalhar as suas sementes, existe uma iniciativa dos discípulos em ir. Os que foram dispersos, eles iam continuamente. Continuamente. Esse texto nos lembra uma passagem profética do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ali em Mateus, capítulo 28, diz profeticamente aos seus discípulos, garante que eles irão por toda parte e pregarão a mensagem do Evangelho. Você deve estar pensando que o texto ele traz um imperativo, e de fato a expressão fazer discípulos, lá em Mateus 28, é um imperativo. Mas o id não é imperativo. O id em Mateus 28 é um particípio. A gente poderia entender aquela passagem de Mateus 28, como já estudamos nos pequenos grupos da nossa igreja, como indo por toda parte, pregue o Evangelho. O ir, muitas vezes, é ocasionado por Deus, é Deus que faz com que a gente vá. O imperativo para nós é não deixar de pregar o Evangelho. E Atos capítulo 8, verso 4, nos mostra como que os discípulos na igreja primitiva cumpriram Mateus capítulo 28. Como que os discípulos, eles não perderam de vista aquela oportunidade de ir e não deixaram de... aquela oportunidade de serem dispersos e não deixaram de ir. E, em último lugar, pregar o Evangelho por toda parte. Irmãos, o texto de fato não traz a expressão por toda a parte. Essa é mais uma interpretação do tradutor. Isso porque a dispersão ela foi por toda parte. Mas
a passagem logo a seguir vai falar sobre pregar o evangelho aos samaritanos. É sobre eles que o texto vai girar o foco. É Filipe quem é o escolhido para pregar o evangelho aos samaritanos. Se o primeiro dos diáconos escolhidos em Atos 6 foi Estevão e pregou o evangelho em Jerusalém como ousado evangelista, e ele foi morto por ter pregado o evangelho, Filipe talvez encontra um desafio consideravelmente maior: ir para um povo que era inimigo dos judeus. Filipe, como o segundo dos diáconos, como um evangelista também levantado por Deus, ele vai até Samaria para pregar o evangelho. O que ele faz, literalmente, o que tem escrito ali em Atos 8, capítulo 4, é evangelizar a palavra. Evangelizando a palavra, é o que ele está fazendo. Isso porque a palavra, que é o verbo eterno de Deus, Jesus Cristo, é as boas novas. É isso que significa evangelho, a boa notícia. A boa notícia de que existe um Salvador. E quando Filipe vai a Samaria, ele vai evangelizando a boa notícia da palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Essa era a mensagem deles. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar, eu não sei se de alguma forma você já foi transferido por causa do seu emprego de um local para outro, mas a pergunta que eu tenho para você é: quando de alguma forma Deus lhe move de um lugar para outro, qual é a primeira coisa que você faz? Buscar amizade com a vizinhança? Tentar encontrar os melhores supermercados? O melhor ambiente para a sua família? E pregar o evangelho, onde está dentro da sua agenda quando você alcança novos locais? Quando Deus lhe permitia viajar por algumas regiões do país, ou dentro de São Paulo mesmo, quanto que você se preparou para anunciar as boas novas do evangelho? Nós temos a narrativa em Atos 8 de discípulos de Jesus, de servos do Senhor Jesus, que quando eram dispersos, o que eles faziam era ir por toda parte, anunciando a mensagem do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te desafiar, meu irmão. Eu quero te desafiar a não se acostumar com a vida que você tem levado. A não se acomodar com a vida que simplesmente não fala da mensagem de Cristo, que não fala da mensagem do evangelho, que não vive a intensidade do reino de Deus. Infelizmente, irmãos, o tema do avivamento, o tema de estar firme no anúncio do evangelho do reino, ele é um tema que tem sido muito mal interpretado e muito mal proclamado no meio da igreja evangélica brasileira. Pessoas que dizem que estão vivendo falsos avivamentos, ênfase em prosperidade, ênfase em cura, mas muitas vezes falta em nós ousadia. Falta em nós vivermos de fato a vida cristã. Levarmos a sério esses assuntos que nós temos tratado. E quando nós olhamos para a narrativa de Atos dos Apóstolos, não há como não sermos desafiados. E eu queria que você se colocasse em oração agora, meu irmão, minha irmã. Se essa mensagem de alguma forma se identificou com você, se você se identificou com essa mensagem, não deixe de baixar a sua cabeça nesse momento. Vamos orar pedindo a Deus que traga a chama ao seu coração. Se essa chama já esteve aí um dia, que ela seja restaurada. Que Deus acenda uma chama no seu coração, que ame a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ame a proclamação do evangelho e não deixe de anunciar. Pregue, insta, quer seja oportuno, quer não. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo para Timóteo nas suas cartas. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, tem misericórdia do teu povo e eu te peço de uma maneira toda especial pelos homens e mulheres da Igreja Presbiteriana Peniel. Ó Deus, abençoa os diáconos dessa igreja, Pai. Dá-lhes ousadia, Pai, intrepidez, não se envergonhar do Evangelho e anunciar, ó Pai, onde quer que o Senhor os tenha colocado, as boas novas de salvação de Jesus Cristo. Abençoa toda a liderança da igreja, ó Deus, professores de escola dominical,
líderes de pequeno grupo, anfitriãos de pequeno grupo, músicos da igreja, ó Deus. Abençoa aquele irmão que de alguma forma está no banco, ó Pai, e que ainda não tem se envolvido com as atividades da igreja. Mostra-lhe, ó Deus, que participar ativamente da atividade da igreja é sim lutar pelo reino de Deus. É sim anunciar as boas novas do reino de Deus. Mas nos faz, ó Deus, como eu estou aqui hoje, sairmos das portas da igreja. O Senhor tem nos dispersado, tem nos espalhado como sementes, ó Deus. E que nós não percamos a nossa oportunidade de irmos por toda parte e de evangelizarmos. Por todos os locais onde o Senhor tem nos colocado. Que sejamos arautos do Rei, testemunhas de Jesus Cristo. Oramos a Ti pedindo no nome santo de Jesus Cristo e pedindo pela intercessão do Teu Santo Espírito que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude a isso. No nome de Jesus. Amém.